Eu gostaria então, de dar boa tarde a todos os amigos e amigas. Aqui eu vejo muitos amigos, antes de mais nada, amigos, amigas, pessoas muito queridas, né, que moram no meu coração. E estamos aqui hoje para dar início à palestra da Comissão de Ensino Jurídico, Que Professor Você É?, com o palestrante Dr. Vitor Hugo Nazário Stuck. Mas, antes de mais nada, e antes de falar do nosso palestrante, eu gostaria de compor a mesa. A mesa dessa palestra virtual vai ser composta por mim, que sou também a mestre de cerimônias, Adriana Fretti, e representando aqui também a diretoria da OAB, né, para prestigiar esse evento da comissão, pela professora Alessandra Maria Sabatini Zamboni, que é a presidente da nossa Comissão de Ensino Jurídico, pela vice-presidente, professora Juliana Magatti Aguiar, pelo secretário da comissão, Antônio Firmino, e pela professora Elizabeth Vicentina de Genari, que tanto nos honra aqui, nesse momento, a sua presença, tá bem? E antes, também gostaria de apresentar os membros da comissão, eu acredito que não estão todos presentes, né, nesse momento, alguns possivelmente não conseguiram entrar, mas eu vou aqui nominar todos os membros da Comissão de Ensino Jurídico. Adriana da Silva Fretti, sou eu, em ordem alfabética, Adriano Leal de Carvalho, Daniela Posa Batista, Débora Perillo Schwitz, eu nunca sei falar o sobrenome dela direito, Denise Awad, Fernando Gagini, Eliana Lúcia Ferreira, Elizabeth Mariucci Lopes, Elizabeth Vicentina de Genari, Gustavo Cotomassi, Irma Pereira Maceira, Ismael Vieira de Cristo Constantino, Jonathan Hernandes Marcantônio, Leandro Reinaldo da Cunha, Nélida Cristina dos Santos, Paulo Marcos de Moraes, Silvia Fernandes Chaves, Thiago Alves Pessoa e Vivian Zalkman. Ainda como membros consultivos, nós temos Carlos Eduardo Batalha da Silva Costa, Elaine Cristina Saraiva Bentivoglio, e como coordenadora do Núcleo de Pesquisas de Ensino Jurídico, Carla Matucci Borba Serafim. Esses são os membros todos, para que nós até tomemos conhecimento, né? Embora a maioria aqui se conheça, evidentemente. E, a pedido da professora Alessandra também, queria destacar os objetivos da nossa comissão, né, da Comissão de Ensino Jurídico, que é apoiar os docentes dos cursos jurídicos, a maioria aqui é docente, se não todos nós, fomentar a reflexão sobre os desafios do ensino jurídico, conhecendo práticas e metodologias no ensino jurídico que contribuam para o aprendizado, que permitam ao estudante saber modelá-lo às demandas da realidade social, promover cursos e eventos voltados à formação continuada dos docentes dos cursos jurídicos e realizar eventos que contribuam para a formação de parcerias e integração entre os cursos de direito. Então, esses são os nossos objetivos como comissão. E antes de dar a palavra até para a professora Alessandra, para que ela possa fazer a abertura oficial dessa palestra como presidente da comissão, eu gostaria de dar a palavra para as representantes do Grupo GEM Editorial que estão aqui, que vieram prestigiar o nosso evento, por gentileza. Olá a todos. Primeiro, da boa tarde, agradecer essa nossa participação, a nossa presença. Olá, professor Dr. Vitor Stuck, nosso companheiro, né, na jornada no Grupo GEM, no curso Fórum, parceiraço das nossas iniciativas. Eu também agradeço ter aceito o convite. Também agradecer, ela não pôde estar presente, a nossa diretora da área jurídica de concursos, Camila Amadi, ela não pôde estar presente, mas ela também é figura-chave nessa nossa jornada de conhecimento como empresa da área de educação. Então, enfim, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E a palavra também para a Ana Carolina, que junto comigo, nós somos da equipe de atendimento ao professor, de relacionamento com o professor dentro do Grupo GEM. Vai lá, Ana. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez quero agradecer a toda a comissão, em especial a professora Juliana, que intermediou a nossa participação no evento, e também a professora Alessandra, por nos conceder esse espaço. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Agradecer também ao Dr. Vitor por ter aceito o convite. Eu sou a Ana, como a Andrea já me apresentou. Eu atuo como supervisora da área de relacionamento com o professor. A Andrea está estamos juntas nessa empreitada, ela como gerente de marketing institucional e eu como supervisora do relacionamento professor. E eu
queria apresentar para vocês, bem brevemente, o nosso programa de relacionamento com o professor. Nós temos uma área no grupo que é especial, exclusiva para professores. Então, a gente oferece alguns benefícios só para professores parceiros, GEM. Então, dentre esses benefícios, nós temos um acesso gratuito ao nosso catálogo de e-books didáticos. Então, o professor pode entrar, acessar, consultar, conhecer o conteúdo, avaliar, utilizar esse material para fazer a preparação de aula. Além da consulta dos e-books, a nossa plataforma Biblioferta, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, onde a gente disponibiliza também os materiais suplementares, que também auxilia na preparação de aula. Nós temos videoaulas, slides, questões, exercícios resolvidos, tudo isso para auxiliá-los no dia a dia. Além dessa consulta, e-books e materiais, nós oferecemos para o professor 30% de desconto em qualquer produto do site. Então, além do acesso ao material da sua área de atuação, o desconto é aplicado a qualquer produto, não só da sua área. O professor parceiro GEM também participa de algumas promoções e eventos exclusivos que o GEM oferece. Agora, para o mês de outubro, nós teremos algumas promoções bacanas, eventos legais para comemorar o mês do professor. Além disso, a gente tem uma equipe dedicada, especializada para atendê-los. Então, a gente tem esse relacionamento muito próximo com o professor, é uma equipe só para atendimento de professores, auxiliar no acesso ao material, dúvidas de conteúdo, sugestões, inclusive, de bibliografia. Então, a gente procura estar bem próximo do professor para facilitar o dia a dia na preparação de aula, enfim, toda a rotina de vocês que não é fácil, né? Então, esse é o nosso programa. Eu vou compartilhar rapidamente um arquivo, é muito sucinto. Está carregando aqui. E ele, no arquivo, tem os nossos contatos, tem um QR Code, onde vocês conseguem ser direcionados para o nosso site, onde é a área exclusiva do professor no site do GEM. Conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, essa é a nossa área de professor. Aqui o QR vocês conseguem direcionar, serão direcionados direto para a área de professor no site. Tá? O cadastro é muito simples, muito rápido. Para os que já têm cadastro, se tiverem alguma dúvida de acesso a todo o nosso material, a gente está à disposição, eu e minha equipe, para auxiliá-los, tirar dúvidas, inclusive fazer um bate-papo, quem precisar, com essa orientação, tá? É direto no site, o nosso cadastro, muito simples, muito rápido. E aqui eu deixo nossos contatos, caso queiram entrar em contato conosco, sobre dúvidas do cadastro, conteúdo, enfim, fiquem à vontade, nós estamos à disposição. Carolina e Andréa, obrigada. E aí, depois, se vocês quiserem encaminhar isso para a doutora Juliana, que fez o contato, e aí nós encaminhamos, né? Nem todos os integrantes da comissão estão aqui, e aí nós encaminhamos isso para os demais integrantes da nossa comissão, tá bem? Maravilha, obrigada. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Já estou me cadastrando, gente, aqui. Ótimo. Rapidinho também. Muito bom. Só lembrando, o professor parceiro GEM recebe em primeira mão a informação do lançamento. Então, tem um lançamento de um título, ainda que ele nem foi ainda não está vendendo, ele não está no site, ele já recebe aquela informação daquele título para consultar na Bibliofertas. Então, realmente, a gente quer estar bem próximo com o professor. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora à professora Alessandra Sabatini Zamboni, nossa presidente da comissão, para que ela faça a abertura oficial da nossa palestra. Muito boa tarde a todas e todos. Aqui é uma alegria, né? Eu falo que essa comissão tem esse quê de bacana. Estamos aqui entre colegas, mas, sobretudo, entre amigos.
Isso é muito bacana. E a gente, acho que foi compartilhando aí uma visão comum daquilo que a comissão entendia como adequado no desenvolver das suas atividades. Então, agradeço demais aqui a Juliana, que aceitou, né, comigo aí, e o Firmino como secretário, então estarmos aí à frente das atividades. Não gosto de me intitular muito como presidente, não, porque acho que o bacana é o trabalho de equipe, não é? O trabalho compartilhado aí. Professora doutora Adriana Prete, muito obrigada aqui, representando, não é, a diretoria da subseção, a quem eu quero agradecer mais uma vez publicamente pelo convite, pela honra, não é, de encaminhar a mim uma comissão que eu acho tão importante nos dias atuais. Então, muito obrigado pela sua presença, representando a nossa diretoria, estendo um abraço, doutor Bertanha, doutora Andréia, e brigadíssima, agora eu vou falar Dri, minha amiga do coração, brigadíssima, porque está aqui, inclusive, ó, fazendo, às vezes, de mestre de cerimônia. Professora Elizabeth, que aceitou compor essa mesa, não é? Um ícone para todos nós, então, que alegria tê-la aqui, dividindo essa tarde de trabalho conosco, a mesa, os integrantes da comissão, meus amigos aqui, e já fica também o convite, Ricardo, se quiserem integrar a comissão, vai ser uma alegria tê-los aqui conosco. Então, obrigado, gostoso, às vezes também é isso, né? Aqui, Lã, Dani, Gu, que estão aqui, integrantes da comissão, e a Patrícia, é isso, né, Firmino? A Patrícia, Isso. né? Então, muito obrigada, que alegria tê-los aqui nessa tarde de aprendizado. E agora um agradecimento ao nosso palestrante, doutor Vitor, que aceitou gentilmente o convite. Aí eu falei com ele essa semana, não é, doutor? E aí nós falamos, olha, a preocupação aqui é uma comissão, até se a gente for olhar, às vezes com uma característica um pouco atípica, né? Em que aqui nós nos tratamos, via de regra, como professores, e não como doutores, o que é meio atípico em se pensando em comissão de OAB, mas acho que aqui é isso mais que nos caracteriza, como professores, preocupados, de fato, com a questão da nossa formação continuada e de buscarmos, de fato, melhores condições para formarmos aqueles que estarão em breve no mercado de trabalho, defendendo interesses das pessoas, buscando paz social, buscando justiça social. Então, não é uma tarefa essa nossa, me parece muito fácil, né? Esses desafios da carreira docente são intensos e há, de fato, uma preocupação comum com a questão da qualidade do ensino jurídico, né? Há até alguma proposta mais audaciosa aqui, sabe, Ricardo e doutor Vitor, que se a gente tiver tempo até de, quem sabe, fazer aí algumas observações em relação à DCN dos cursos jurídicos, que nos colocam, às vezes, numa situação muito tensa, quando vamos ali fazer o preparo dos nossos projetos pedagógicos. Gustavo, que está aí à frente do curso de Direito, enfrentou isso recentemente, então é uma tarefa hoje até hercúlea, quando a gente busca trabalhar, né, a DCN frente à realidade das instituições de ensino, na sua maioria não, né, mas hoje com um desafio muito grande, que é o das universidades privadas, das públicas também, já conversamos um pouquinho, né, professor, o sucateamento é muito grande, então muitas vezes a gente tem ali também grandes entraves, de modo geral, que hoje ser professor, ser coordenador de curso jurídico nesse país é um desafio, assim, além da conta, e não é diferente para o papel do professor que está ali na linha de frente, que está no dia a dia, não é, com uma juventude, assim, um pouquinho complicada, não é? Mas é um desafio que
nos encanta também. Então, acho que esse é o propósito. Se alguém da comissão, eu não sou muito boa em formalidades, viu, gente? Eu sempre eu sempre peco nessas questões de formalidade, mas quero mais uma vez agradecer a todos os integrantes da comissão. É uma alegria enorme a gente poder discutir essas questões. E, doutor Vitor, acho que agora, né, Dri, a gente já pode passar aí a palavra. A Dri vai fazer uma apresentação e já podemos passar aí ao que viemos, como a Rê disse, buscar aí o aprendizado da tarde. Com certeza. Ale, imagina, acho que as formalidades, como diz o próprio Bertanha aqui na nossa OAB, as formalidades, a gente gosta, nós somos a gestão que gosta de quebrar protocolos. E antes de apresentar o professor Vitor, né, que muito nos honra essa tarde aí com a sua presença, eu gostaria também de dizer da minha satisfação de estar aqui com pessoas tão queridas, né? Você que foi minha colega e chefe e amiga, as minhas amigas Elaine, Dani, a Regina, a Magatti, que é da área, a professora Elizabeth Genari, que é um ícone para mim como pessoa, como ser humano, como a melhor professora desse país de processo civil, que eu sempre vou levar no meu coração. Então, assim, Mattioli, que está aqui, o Gustavo, meu amigo, ex-aluno, ex-chefe, né? Então, nós estamos numa comissão bem atípica, realmente, porque nós estamos sempre nos encontrando nas faculdades, não só na OAB, nós somos advogados e professores, mas porque nós amamos muito a docência, né? E, acima de tudo, esse relacionamento que a gente cultiva é algo muito grandioso. Então, eu queria agradecê-los a todos aqui, em nome da comissão da OAB, mas também em meu nome. E apresentar o nosso palestrante dessa tarde, né? Ele vai falar sobre o tema da nossa palestra, Que Professor Você É? Tema que é tão bom, né, compartilharmos essas ideias, nós que estamos todos na docência. Esqueci de falar, desculpa, da professora Regina Lunardelli, que é um prazer, é que eu não estava vendo ela aqui, mas eu sei que ela está aqui. Professora Regina, que saudade de você. O nosso palestrante, o professor Dr. Vitor Hugo Nazário Stuck, ele é doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC, graduado em Direito pela PUC de São Paulo também, coordenador da pós-graduação em Direito do Trabalho do curso Fórum, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em diversos cursos de pós-graduação, autor da editora Método e advogado. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso evento. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço o carinho, agradeço as palavras, agradeço a atenção de todos, em especial em nome da doutora Alessandra, que nós tivemos a oportunidade de conversar, né, desde que iniciou esse momento. Só antes, uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? É que eu estou sem... Então tá bom. Ótimo. E agradecer por essa oportunidade, né, de conversarmos sobre o ensino jurídico, né, como um todo, sobre o papel do que é ser professor, né, sobre esse desafio constante que eu assumi em minha vida desde que eu acho que, quando eu entrei na graduação, eu acho que eu já pretendia, né, eu costumo contar uma história rápida. Eu entrei na faculdade com a expectativa, com a ideia de seguir a carreira pública, de prestar um concurso, aquela ideia inicial, né, muito embrionária. E assim que eu fui de verdade para a universidade, já no primeiro ano eu me encantei com a ideia da docência. E desde então, acho que esse bichinho verdadeiramente me picou, porque eu comecei a fazer monitoria lá no segundo ano da PUC, em mais de uma área, né, em Direito do Trabalho, em Direito Constitucional, e aí durante a graduação eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero, né, para aquele desespero inicial dos meus pais, aquela frustração, né, poxa, mas meu filho vai ser professor, parece uma coisa não tão atraente, né, acho que socialmente, quanto qualquer outra função para quem almeja, por exemplo, um cargo público, e infelizmente é uma visão que ainda nós temos, mas que bom que a gente está conseguindo mudar isso com o passar do tempo, né? Eu já tenho 17 anos de formado, então eu consegui ver essa mudança na estrutura
do ensino jurídico e comecei minimamente participando dessas atividades a, de certa forma, influenciar as pessoas para que a gente consiga um pouco mudar esse cenário, né? Essa visão em relação à função do docente e, em especial, no nosso caso, do ensino jurídico, né? Eu deixei inicialmente uma pequena apresentação, né, com alguns tópicos que eu gostaria de colocar aqui. Eu vou deixar, é um texto simples de Word, né? Aqui, eu deixei os meus contatos iniciais também, para quem quiser, né? O meu Instagram, o meu canal do YouTube. O canal do YouTube é um canal especificamente do direito do trabalho, a minha área, né, é trabalhista, mas acho que é um espaço democrático, é um espaço que a gente pode também conversar. E o tema, né, sugerido é que professor você é. E eu gostei muito durante esse momento de conversa que eu tive, especialmente com a doutora Alessandra, nós falamos, eu lembro que ela me disse, né, que o cuidado da OAB estamos voltados a auxiliar o professor de direito no dia a dia da sala de aula para que as aprendizagens sejam mais eficientes, eficazes, né? A ideia sejam mais significativas. A ideia, então, inicial que eu deixo é esse ponto de partida para podermos, então, conversar sobre esses aspectos, né? Pessoalmente, aí um rápido contexto histórico para isso, né? Eu me formei na PUC de São Paulo em 2005 e logo após eu já entrei no mestrado, né? Eu fiz o processo seletivo em 2006, 2007 eu entrei no mestrado, fiz o mestrado, terminei em 2009, 2010 eu fiz o processo seletivo para o doutorado. Em 2010 eu comecei o doutorado até 2015, aí logo em seguida o pós-doutorado. Então, eu vivo essa vida acadêmica desde sempre, né? E aí, durante o período dos bancos acadêmicos, eu tive pessoalmente uma experiência, para mim, muito transformadora. Ainda no mestrado, uma instituição de ensino entra em contato falando, olha, a gente quer abrir um curso de direito. Você tem interesse em nos auxiliar nesse processo? Falei, nossa, eu tenho 23 anos, eu estou começando a minha carreira agora, né, já dava aula, já estava no mestrado, enfim. E me veio um desafio gigantesco, né? Pensar na estrutura de um curso de direito, elaborar um curso de direito para esse curso, é uma faculdade do interior de São Paulo, que estava querendo entrar no mercado. Falei, nossa, ao mesmo tempo que isso me dá muito medo, né, pela minha pouca idade e quase nenhuma experiência nesse setor, eu vou aceitar esse desafio. E aí fiz o projeto pedagógico, inicialmente sozinho, depois montamos uma equipe, para a gente estruturar um curso de direito. E essa primeira experiência que eu tive, ao mesmo tempo que me fez repensar muitos aspectos, né, em relação ao direito em si, me permitiu abrir os olhos, né, novos olhos, em relação ao que é o ensino jurídico no Brasil. E isso aconteceu, sim, já faz quase, né, 15 anos, enfim, foi um momento, né, da vida que eu fiz um projeto pedagógico e entendi o funcionamento e os bastidores de uma instituição de ensino. Logo depois, assumi a direção da Universidade de Mogi das Cruzes, no campus de São Paulo, e aí, por lá, fiquei quase 10 anos na direção do curso de Direito. Então, eu tenho o olhar como aluno de Direito, tenho o olhar como aluno dos cursos, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenho o olhar de professor e tenho o olhar de coordenador ou de diretor, dependendo da forma como a instituição gosta de atribuir.
E eu acho que isso me permitiu ter um olhar final dessas circunstâncias todas, que é um olhar mais sensível em relação ao papel, agora sim, do docente. O que significa ser docente? O que significa ser professor? Né? Eu, pessoalmente, gosto, de me identificar como professor. Eu tenho 2 filhas, uma tem 7 anos, outra tem 3 anos, e a de 7 anos esses dias me perguntou, conversando assim, mas papai, o que você faz da vida? Né? Falei, filha, eu gosto de dizer que eu sou professor. Ela falou, mas você é professor e advogado? Aquela, né, questão de uma criança de 7 anos. Eu exerço essas 2 funções, mas a minha principal função, a minha vocação, o meu olhar, o meu meditar diário é, sim, para a docência. O que eu gosto de fazer é a docência, o que me faz acordar todos os dias, o que me impulsiona, o que me faz sorrir é a docência. Eu gosto da docência. E gostando tanto assim da docência, eu quero, como missão de vida, contribuir para as circunstâncias de viabilizar uma melhor atuação, agora sim, dos docentes no direito. Esse é o meu objetivo de vida, né? Eu atuo como advogado, eu atuo como professor, né? Eu tenho curso preparatório para exame de ordem, para concurso, coordeno pós-graduação, mas aquilo que eu gosto de viver é a docência e gosto de conversar. Sempre quando algum aluno fala, Vitor, eu quero... Recentemente, ele foi meu aluno no curso preparatório para o exame de ordem, foi meu aluno na segunda fase e foi meu aluno na pós-graduação. Me mandou uma mensagem semana passada, inclusive a gente vai conversar amanhã. Vitor, eu quero entrar no mestrado, eu quero seguir carreira acadêmica. Eu confesso que acho que das mensagens que eu recebo, uma das que mais me alegra é essa. Quero fazer carreira acadêmica, quero contribuir, quero ser professor. Adoro esse momento, né? E tenho essa oportunidade, e só, coincidentemente, vou conversar com esse ex-aluno, né, hoje colega de profissão, enfim, amanhã sobre isso. E isso me inspira, né? A docência no direito, classicamente, historicamente, né, ela sempre foi vista como aquela estrutura, 5 anos de faculdade, né, em média, né, mais ou menos 30 a 40 disciplinas, se a gente for pensar as mais variadas disciplinas que nós temos, e essa característica, né, da aula sempre muito expositiva, do professor ser, né, o responsável por direcionar a aula, sendo muito receptivo, o aluno ouve, né, e não tem a oportunidade de construir o conhecimento com o professor. Esse é um ensino clássico, que eu imagino que muitos de nós tivemos, né, mas é um ensino que precisa ser revisto, né? Quando eu falo em rever, não significa romper nenhum paradigma, não é isso. Significa adequar à realidade que nós temos. Para isso eu fiz algumas sugestões, né? Quando eu falo em ensino, o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é o seguinte, esse trecho aqui eu deixei no começo para eu não me esquecer, mas depois eu quero falar sobre esse professor, eu deixei até com uma sugestão de um vídeo, é um pedagogo inglês que eu particularmente gosto muito, não vou passar o vídeo, até porque o vídeo dura em torno de 20 minutos, mas eu deixei o link, depois esse material fica disponível para vocês, e aí eu sugiro, verdadeiramente, se puderem, assistam, né, e acompanhem esse autor, né, como ser um professor, eu não vou dizer do século XXI, mas um professor contemporâneo, hoje, inclusive do direito. Eu coloquei 7 sugestões que eu acho que são transformadoras na atuação do profissional, professor do ensino jurídico, né? Eu defendo muito que a sala de aula precisa ser centrada no aluno,
e o ensino, de certa forma, ser personalizado, né? Nós vivemos num mundo hoje, desde a revolução tecnológica e informática, né? Nós temos diversas revoluções na história da humanidade. O nosso ensino é fruto da Revolução Industrial, vocês sabem disso. A sistemática que o ensino foi colocado no nosso ordenamento, na nossa forma de concepção do ensino em geral, ela toda veio com a Revolução Industrial. Disciplinas como linguagem, né, no nosso caso português, em outros locais, por exemplo, o inglês, matemática, física, química, essas disciplinas todas, em todo o processo de formação do aluno, foram colocadas, foram inseridas a partir daquela concepção da Revolução Industrial. E outras disciplinas tão importantes, ou até mais importantes, na formação da criança e, consequentemente, depois do adolescente, do jovem, foram colocadas de lado, né? Por exemplo, como disciplinas relacionadas à arte, à música, ao teatro. E esse autor, pedagogo, que eu citei logo no início, o Sir Ken, ele fala sobre a circunstância da atuação dessas disciplinas na vida da pessoa. E ele conta um caso, e esse caso particularmente me impactou muito, né? Era uma senhora que tinha uma filha que aparentemente tinha algum déficit de atenção, ela não conseguia se concentrar, e ela começou a ficar muito preocupada com isso, e levou a filha até um médico, né? E conversou, fizeram vários exames, mais de uma consulta, e um dia esse médico chama, né, essa mãe para conversar, e no meio da conversa, a mãe revela que ela fala assim, olha, o que eu vejo que a minha filha mais gosta de fazer na vida é dançar. Mas ela tem dificuldades em outras atribuições, em outras aptidões. E aí, esse médico vira para ela e fala assim, vamos conversar então com ela. Começa uma conversa, no meio da conversa o médico, obviamente sem revelar nada, fala para essa menina, eu preciso conversar um pouquinho aqui de forma reservada com a sua mãe, mas eu vou deixar você aqui na sala, a gente já volta. E ele liga uma música. E os dois saem e eles ficam observando. De repente, depois de um tempo, a menina começa a dançar no meio da sala, no meio do consultório médico. Esse médico, sensibilizado com isso, depois reservadamente vai e conversa com a mãe. Fala, olha, sua filha não tem nenhum problema de saúde. A única coisa que eu identifiquei é que a sua filha gosta demais de dançar. Então eu sugiro que você invista nisso. Essa criança depois se torna, e essa história é real, a criadora de diversas coreografias, inclusive desses famosos musicais como Cats, como Fantasma da Ópera. Essa criança que foi vista como um problema no início, pelo olhar sensível desse médico, teve a vida completamente transformada. A sensibilidade que esse médico teve foi saber valorizar uma aptidão de uma circunstância que, infelizmente, o nosso ensino acaba deixando de lado, que é a questão da arte, que é tão ou mais importante nesse momento de formação do que outras disciplinas. O que eu quero dizer com isso? Nós não devemos desprezar determinadas disciplinas, mas devemos enfatizar, buscar a implementação de atribuições, de aptidões. E como é que a gente faz isso no dia a dia do aluno? Colocando o aluno no centro, tendo um olhar mais cuidadoso, mais identificador, né? Esse aluno vai ser um transformador de realidade. Se ele souber, se o professor, né, no desenvolver das suas atividades, souber identificar as aptidões desse aluno, esse aluno vai ser um transformador de realidades.
né? A segunda circunstância que eu vejo como viabilizadora de um professor hoje, né, é olhar para o aluno como um produtor digital. Eu sei que essa expressão pode parecer, de certa forma, uma expressão que dá margem para uma má interpretação. Porque a gente vive hoje uma absurda produção de conteúdo de forma desenfreada. E aqui eu aproveito esse momento para uma crítica. E me reservo o direito de fazer essa crítica e espero que entendam essa crítica. Nós estamos vivendo numa realidade de pessoas que se colocam como experts em várias possibilidades. Eu vou só paralisar um pouquinho, só para a gente poder conversar um pouco melhor. Já volto para a apresentação. Eu quero só dar destaque a isso, por quê? Não sei se vocês têm acompanhado isso, né? Como eu tenho curso preparatório, como eu estou inserido nessa realidade, eu acabo recebendo um bombardeio de informações digitais de pessoas que se apresentam como verdadeiros experts, falando assim, não, se você quer ter a vida transformada, eu tenho caminho. Nas mais diversas áreas, pode ser na área de finanças, pode ser na área do direito, pode ser na área de relacionamento, em qualquer circunstância. O meio digital permitiu essa revolução e muitas pessoas, desde a pandemia, desde antes do início da pandemia, começaram a entrar nesse verdadeiro mercado, né, sendo formadores de opinião e se colocando como verdadeiros conhecedores. Eu não tiro a razão, o mérito daqueles que levam a sério, mas um cuidado que a gente tem que ter é, quando a gente vai se apresentar como um formador de opinião, como um transformador de vidas, como um educador, a gente tem que ter uma base anterior para isso, né? É fundamental ter um lastro, ter uma estrutura. Eu não comecei hoje a minha carreira, né? Hoje eu vivo da minha vida profissional, da minha carreira, muito bem, muito feliz e muito realizado, mas eu penei muito no começo. E as pessoas hoje surgem, né, falando assim, não, eu sou extremo. Se você quer aprender a prática, por exemplo, deixa eu colocar o meu exemplo de atuação profissional, né? Se a pessoa quer aprender a prática profissional, ela vai dar a fórmula do sucesso. Aí você vai olhar o histórico dessa pessoa e falar, mas será que essa pessoa sabe atuar de verdade? Esse problema, acho que o cerne desse problema está muito mais anterior do que a circunstância dele, né? O problema está na formação do ensino jurídico, esse boom de criação de faculdades que a gente teve, esse desenfreamento das vagas nas instituições, isso é um problema que não é para esse momento, mas isso desencadeou uma situação meio descontrolada hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a figura desses profissionais. Por quê? Esses profissionais, e eu certamente conheço muitos que são muito sérios, levam a sua função muito a sério, né? E fazem esse tipo, sim, de atuação profissional, são também donos de cursos. É fundamental, importantíssimo a existência deles, o trabalho, a transformação social que causa na vida das pessoas por meio da atuação, mas a gente também precisa entender que construir uma carreira, ser verdadeiramente um professor, leva tempo, dói, cansa, a gente transpira demais, a gente sofre, vale a pena, mas o caminho a ser percorrido não é simples e não surge num passe de mágica, né? Uma terceira situação que eu também queria colocar aqui para vocês é o incentivo para ser um professor, né? Nessa circunstância que nós vivemos hoje, para incentivar o professor a aprender novas tecnologias, né? Quando eu falo em novas tecnologias, a que eu me refiro?
o mundo é, hoje, certamente altamente tecnológico, é indiscutivelmente muito tecnológico, e nós temos, sim, um espaço para muitas circunstâncias a serem desenvolvidas. O direito, e eu gosto muito de uma comparação do Rupré, quando ele compara o direito e a sociedade, né? Ele fala que o direito é extremamente estático e a sociedade é altamente dinâmica. Então, as relações do direito, que deveriam acompanhar o dinamismo da sociedade, ficam meio paradas, porque se ele não acompanha esse dinamismo da sociedade, ele fica estagnado e aí a sociedade se volta e ignora o direito. Então, o direito precisa buscar acompanhar os avanços da sociedade, dentre eles, os avanços tecnológicos. É simples, é fácil? Não, é super difícil. Tanto quando a gente fala dessas tecnologias, aí eu vou usar o pessoal do GEM, né, porque, de verdade, estou sendo muito sincero, sem fazer nenhum tipo de propaganda, mas já fazendo, né, os ambientes tecnológicos que a gente tem, que a gente visualiza, a possibilidade da implementação, por exemplo, eu conversava com a Camila esses dias, que é a nossa diretora, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter um livro digital com vários artifícios que expandem o conhecimento, que atraem o olhar do aluno para novas tendências. Não é só o livro em si, né? Não é só o olhar do livro, né? Aqui na minha estante eu tenho o meu livro, por exemplo, de prática, não sei se ele está visível. Quando a gente pensou no livro, a gente pensou em várias plataformas desenvolvedoras de tecnologias para trazer o aluno para uma nova realidade. E a aprendizagem de novas tecnologias viabiliza uma abertura de campo inimaginável, né? E aí eu cito, sim, toda a equipe do GEM, porque faz isso com maestria, e o professor, né, que se inscreve como professor no cadastro do GEM, tem acesso a uma infinidade de informações, de acessos, de coisas que, quando eu comecei a docência, a gente não tinha, né, acesso a nada disso. Então, defendo muito que conhecer e buscar novas tecnologias é, sim, também um ponto que devemos colocar em debate, colocar em discussão e colocar em implementação, né, verdadeiramente, porque é um facilitador. Haja vista, um exemplo prático, a nossa justiça. Eu atuo na Justiça do Trabalho. Quando eu comecei, Justiça do Trabalho Física, aqueles prédios de São Paulo, né, o processo extremamente moroso, aquela coisa extremamente custosa. Hoje o processo é digital. Com a pandemia, a audiência se tornou, não 100%, né, mas na esmagadora maioria das vezes, também audiência virtual. Então a gente tem hoje possibilidades de criar sistemas, de criar dinâmicas, de criar circunstâncias facilitadoras e desenvolvedoras da vida e também, por que não, como é o nosso objetivo, do conhecimento, né? A quarta situação que eu também gosto sempre de mencionar e deixei aqui é seja global, tecnológico e digital, né? Quando eu me refiro ao ser global, a gente vive dentro do direito uma multidisciplinariedade que se interrelaciona. O aluno que vai fazer, por exemplo, o exame de ordem, numa primeira fase, cada vez mais ele começa a ver questões que se interrelacionam. Então, o olhar do professor na formação do aluno precisa ter esse olhar de interligação das relações. Até porque as coisas não são estáticas, separadas, isoladas. O direito não é isolado. Nós temos, sim, uma busca pela valorização das áreas. Por exemplo, eu, quando fui apresentado, o professor Vitor, ele é mestre e doutor em Direito do Trabalho. A gente faz, sim, uma canalização dos estudos.
Mas não significa que o professor do direito não precise se atentar às outras áreas, às atualidades, às modificações. A gente precisa, sim, direcionar o nosso estudo, a nossa atuação profissional, mas a gente não pode fechar os olhos e esquecer que existe, né, uma amplitude de possibilidades e também de necessidades de atuação, né? Por isso que eu sempre sugiro, como é que um professor hoje, nessa era digital que nós estamos vivendo, consegue ser um professor transformador? Ele precisa ser global, ele precisa ser tecnológico, e o ser tecnológico não precisa, né, aqueles shows super tecnológicos, não é nada disso. Ele precisa estar atualizado aos meios e também separar o joio do trigo. Tem muita coisa colocada hoje nesses meios. YouTube é um espaço vastíssimo de bons conteúdos, mas também tem muita coisa ruim. E em todas as áreas, né? Eu citei, só para a gente também relaxar um pouco, eu citei agora as minhas duas filhas, e de repente me peguei esses dias, olhei para as duas, elas estavam assistindo, e olha que minha esposa e eu fazemos uma limitação considerável em relação ao que elas assistem. Sem nenhuma tirania, sem nenhum exagero, assim, tem tanta informação, tem tanta coisa, que a gente precisa exercer um mínimo de controle. Senão, a gente perde, e uma criança que está num momento de formação precisa de um direcionamento, né? E aí eu comecei a ver uns canais no YouTube que expõem as crianças a um ridículo e não produz, não transforma, não ensina, não acrescenta em absolutamente nada. Ao passo que existem tecnologias, circunstâncias que podem contribuir e agregar na vida da criança, na vida dos pais, na relação entre eles. Então, é só ter um olhar mais sensível e buscar, né? Nós temos hoje acesso. E hoje o acesso não é mais aquele acesso distante, caro, difícil. Hoje o acesso está na nossa frente. A gente consegue ter todo esse acesso que eu mencionei num simples celular. A gente consegue acessar todas essas circunstâncias num celular. Era impossível imaginar uma situação dessas há 20 anos. Quando eu estava no início dos meus bancos acadêmicos lá na PUC, a gente tinha alguns computadores na biblioteca. Eu lembro que tinha 4 computadores na biblioteca para a gente poder fazer pesquisa. E era uma coisa assim, a gente ficava esperando, tinha que marcar horário, internet de escada, né? Fala isso para um jovem hoje, que está na graduação. Ele nem sabe o que é isso. Eu me lembro de uma situação que eu vivi dando aula num curso preparatório para concurso. Eu estava dando aula na carreira da magistratura e comentei uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Comentei. A decisão era recente, mas ainda estava em discussão um complemento dessa decisão. Eu estava dando aula e falei, olha, o posicionamento do TST é esse. A aluna levanta a mão e falou, não é não, professor. Eu falei, não? Ela não. Ó, acabei de ver aqui. A decisão saiu agora. Eu falei, peraí, mas saiu quando? Já foi publicada? Não. Ó, o TST está julgando, mas acabou de anunciar o voto do ministro X. Eu falei, mas você não deu nem tempo de eu terminar a aula? A informação está nesse grau de velocidade. A aluna falou para mim em tempo real, enquanto eu dava aula, ela acompanhava a situação, né? Veja, isso pode ser para o bem e para o desastre catastrófico total. Nesse caso, graças a Deus, foi para o bem, porque ela estava acompanhando uma aula, já se interessou, pesquisou, mas a gente tem que ter essa habilidade, né? Falar em professor hoje, ser tecnológico, não significa, e eu comentava, acho isso com a doutora Alessandra, né? Não significa necessariamente permitir que a pessoa utilize o celular na sala de aula. Isso não é ser tecnológico, né? Não é isso. Né? O permitir, não. Mas o envolver e o saber como fazer, sim. Né? Agora, tá,
essa construção toda eu entendi, Vitor, mas como é que eu coloco isso em prática? Por isso a quinta sugestão, né? Aprendizagem baseada em projetos. E quando a gente fala projetos, isso eu me inspirei, mais uma vez, e me perdoem, parece o meu professor da graduação, que toda semana ia citar alguma coisa, sempre falava dos filhos. Eu acho que eu fiquei muito igual a ele, porque novamente eu cito as minhas filhas. Nesse caso específico, a minha filha mais velha. Ela estuda numa escola construtivista, nessas escolas bilíngues, enfim. E toda a construção deles, obviamente dentro desse modelo pedagógico, né, não é um modelo brasileiro, mas é um modelo canadense, é um modelo que eu gosto, um modelo que me atrai, né? Toda a construção do conhecimento deles é feito baseado, sim, em projetos. E como é que esses projetos funcionam? Tem que ter um direcionador desse projeto. E esse projeto é apresentado, e aí permite-se que o aluno vá realizando atividades para ele entender todo esse construir. Óbvio que ela ainda está numa fase muito preambular, ela tem 7 aninhos. Mas imagina isso sendo construído depois desse jovem chegando no ensino médio e estando agora apto ao ensino superior. Isso é transformador. Ele vai ser um ser humano melhor. Óbvio que não é só isso que faz uma pessoa ser, né, humano ou humana, mas uma das vertentes, um dos caminhos é essa forma de criação, né, de implementação. A sexta circunstância, e agora eu já prometo que estou caminhando para o final, porque eu imagino que o meu tempo também já tenha se excedido aqui, os 2 tópicos que me faltam aqui falar é a questão de criar uma estrutura digital positiva, aí é o olhar do professor. Crie a sua estrutura digital positiva. Quando eu falo estrutura digital positiva, entre em todas essas redes sociais que viabilizam a troca de informação e o conhecimento. Disponibilize o seu conhecimento para que os alunos tenham acesso a tudo isso e faça esse aluno pensar. Eu sei que o grande problema é muita facilidade gera um comodismo. É triste falar isso, mas é verdade, né? Muita facilidade gera, sim, um extremo comodismo. Quando a gente dá muito acesso, e eu não estou falando de permissividade, estou falando de acesso mesmo. O aluno é bombardeado com tanta informação que ele fica perdido. Por isso o papel do professor é direcionar e criar uma estrutura digital canalizadora disso. Vitor, me dá um exemplo. Se vocês me permitirem, eu me coloco nesse exemplo, tá? Eu posso falar da minha experiência, do que eu resolvi fazer como professor e como é que eu converso com os meus alunos, né? Eu busquei criar algumas rotinas em que eu converso com o aluno de acordo com as necessidades, aquilo que a gente chama, com as dores dele. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu canal do YouTube, eu sempre disponibilizo aulas, vídeos que eu faço pensando nos principais problemas que aquele profissional vai enfrentar. E converso com o aluno. Quanto que eu converso com ele? Converso com ele, por exemplo, pelo Instagram. Eu uso essas tecnologias que a gente tem, que são super acessíveis e 100% gratuitas, para canalizar o desenvolvimento da atividade profissional. Especialmente do professor para o aluno, buscando formar essa pessoa amanhã. E eu tenho 2 grandes públicos, né? Aquele que vai se tornar um profissional do direito e aquele que vai se tornar um professor de direito. A forma que a gente encontra é criando esse ambiente de troca, de desenvolvimento, né? Por isso que eu sugiro, crie esse seu ambiente digital, use essas tecnologias, use o YouTube, use o Instagram. Esses dias mesmo, eu recebi, eu não tenho problema nenhum de falar isso, né? Eu recebi um vídeo daquele médico muito louco, o Dr. Ray, e ele falava
E ele busca, obviamente, falar de questões médicas, e ele também está vendendo dele, né? E eu achei interessante que nesse vídeo ele falava assim, a rede social do momento é o TikTok. As pessoas hoje vão... Eu não sei se essa fala dele era patrocinada, né? Eu confesso, não sei. Mas me chamou a atenção. Pelo menos ele atingiu o objetivo. Eu prestei atenção, eu fiquei olhando para ele falando. Ele falou, não, a rede do momento, as pessoas agora vão começar a aprender no TikTok. Eu falei, gente, eu tô por fora. Esse momento, eu falei, eu tô por fora, porque eu não tenho TikTok, eu não tô nessa realidade. Eu falei, será que... Porque quando nasceu o TikTok, as pessoas não estavam fazendo dancinha, fazendo tudo que não servia, ia para lá. Falei, não é possível que mudou. Falei, nossa, e assim, eu não tenho uma resposta definitiva, porque eu vi isso daí anteontem, ainda não consegui explorar. Mas já me abriu os olhos para explorar. Falei, será que é verdade? Por quê? A mudança, por exemplo, de uma outra rede social, como é o Instagram, as pessoas fazem lives extremamente densas, com bastante conteúdo lá, e é tudo gratuito. Então existe sim coisa boa, e existe infelizmente coisa ruim. A gente tem que estar atento para essa realidade. E eu fecho essa minha fala de que forma? Com esse último tópico, só não vou colocar novamente, mas esse material depois eu deixo disponível para vocês, inove. Busque toda essa experiência, toda essa estrutura, todas essas circunstâncias e possibilidades e inove, transforme, né? Leve o conhecimento para o seu aluno, como professor, de forma inovadora, atraente, interessante, para que ele se sinta parte inserida. A doutora Alessandra comentou de uma professora ou professor, me perdoe, depois se ela puder falar sobre isso, que fez numa das universidades uma gincana para vista de prova, depois se ela puder falar sobre isso. Eu achei fantástico isso, porque para quem é professor, que momento mais difícil do que vista de prova? Porque a vista de prova é mais ou menos, se a gente for pegar essas situações que eu coloquei, a gente consegue elencar alguns desses pontos para tentar colocar na prática, né? O professor vai conversar com o aluno e o aluno precisa de uma individualização. Ele quer saber o problema dele, ele quer saber por que ele não teve um bom desempenho, por que ele não tirou uma boa nota. Então o professor precisa olhar para ele, mas ele também precisa olhar para todos os outros alunos e conversar coletiva e individualmente sobre a prova. Num pluralismo absurdo, porque tem aquele aluno que não estudou, tem aquele aluno que não sabe o que está fazendo, mas mandaram ele para a faculdade de Direito, e tem aquele aluno que é apaixonado pelo curso. E o professor tem que equalizar e equilibrar todas essas diferentes vidas, né? E eu achei fantástico essa ideia. Confesso que eu não sei a forma como isso foi realizado, mas eu falei, só de inovar nessa situação, trazer o aluno, deixar o aluno até às 11 horas da noite interessado naquilo, é transformador, é fantástico um negócio desse. Se eu puder, então, deixar, né, uma palavra final para essa minha fala, seja um agente transformador de vidas no exercício da sua função, da sua profissão. Esse é o papel que nós temos, eu acredito que essa que é a missão que Deus nos deu, que nós saibamos fazer isso com sabedoria, com conhecimento, mas principalmente com amor à profissão que nós escolhemos. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês, me coloco completamente à disposição. Professor, desculpa que eu estava aqui, minha internet deu um pequeno probleminha também. Parabéns, professor, muito obrigada pelas suas colocações. Estava aqui pensando, o senhor falando agora aí do TikTok, sabe que eu fiz uma conta do TikTok, eu estou tentando também movimentar essa rede. Pronto. Eu também, eu comecei agora, anteontem, eu falei, eu preciso entrar nisso. É isso, a gente tem que, não é? E é o que o senhor falou, assim, tem muita besteira, e começou com, e a gente ainda encontra muita bobagem em qualquer rede social, mas a gente vê muitos perfis ali no TikTok, por exemplo, no Instagram, mas hoje mais no TikTok, que com conteúdo bom, com coisas importantes para os alunos, por exemplo. Então, assim, nós que somos professores, felizmente ou infelizmente, gostando ou não, a gente tem que entrar nas redes sociais.
Não tem Precisa. jeito, É né? fundamental, é isso mesmo. Mas muito obrigada pela sua palestra, por Agradeço. todas as suas colocações, foram incríveis. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Alessandra, não sei se ela vai, obviamente, talvez passar a palavra para os outros membros da nossa mesa virtual, né, Ali? Obrigada, doutor. Pensar esse papel hoje é fundamental, né? Eu sempre falo com muito orgulho dos meus mestres, né? Uma delas, inclusive, nos dá a honra de sua presença aqui. E a gente lembra, né, penso eu que na maioria das vezes, você pensa aquele que de fato te proporcionou um aprendizado tal que te moveu. É verdade. Né? Eu me lembro que uma das minhas primeiras provas, e eu sempre fui muito Caxias, muito estudiosa, e aí eu decorei tudo aqui, era um emaranhado de coisas, eu decorei tudo, e aí o povo chegando tudo com os papéis, e eu falava, vocês estão loucos, vocês vão colar aqui, aí ele assim, não, Alessandra, você que deve ser débil de ter estudado. Aí eu falei, mas como assim? Né? E, não, imagina, não precisa, as provas são todas X ou Y e tal. E, de fato, a minha memória fica muito curta daquilo que, de fato, a disciplina me proporcionou. Então, tinha alguns aprendizados, porque eu também, mesmo assim, eu não conseguia me render ao uso indiscriminado da cola, assim, né? Mas eu confesso que, assim, a atenção no estudo era completamente diferente, não é? De outras circunstâncias que te provocavam. Então, eu ia para uma prova de uma certa professora de processo civil e eu já falava, se eu não souber as coisas direito, eu vou me dar muito mal. Porque não havia ali o que é o que é. E eu acho que a gente precisa se afastar muito do curso de direito como o que é o que é. Então, se eu não sei contextualizar aquilo que eu aprendo, não é? Se a gente não transforma um pouco a perspectiva de não é o que eu sei, mas como eu aplico o que eu sei, eu não sou um profissional, de fato, que consegue prosperar, ainda mais hoje, né? Que as coisas são muito rápidas, não é? Imagina que na minha época ia se discutir guarda compartilhada de pet. Quer dizer, hoje há uma série de questões que na minha época, pelo menos, né, a gente sequer imaginava possível, né? Você comentou da aluna pesquisando em tempo real. Eu lembro que a gente fazia as pesquisas de jurisprudência, né? Não sei se vocês vão se lembrar, aí tinha o volume que era o índice. Uma dupla função. Você ia para o volume do índice com papel, se matava para tentar, porque ali não te dava muita dica. Você ia ali por algumas palavras-chave que você falava, isso aqui supõe, né, algo que vai me favorecer aqui no contexto da jurisprudência, ok. Aí você ia lá, pegava os outros 500 volumes, descartava metade, porque a pesquisa, às vezes, né, e hoje você consegue fazer isso numa velocidade absolutamente diferente, mas que não pode ser indiscriminado, né? O mínimo de curadoria é muito importante. Então, acho que aqui a gente passa a começar a assumir, né? Não vou palestrar, não, mas eu fiquei pensando nisso, como agora o nosso papel é importante também do ponto de vista da curadoria, porque senão vai fazer o seguinte, pesquisa lá na Wikipedia e fala, pronto, esse é o meu referencial de pesquisa. Baixei lá um influencer da vida, né? Esse é o meu referencial de pesquisa. E isso é muito grave. A gente passou numa situação recente aqui na universidade, nada a ver nesse contexto, mas que leva a isso, né? No nosso núcleo de acessibilidade, e a gente, assim, trabalhando toda uma questão com um aluno que é autista e tal, e a gente numa perspectiva de atendimento educacional especializado, e aí a mãe saca uma fala de uma dessas, se intitulando assim, uma expert no assunto, mas num sentido totalmente oposto àquilo que se espera de um atendimento educacional especializado
com qualidade, Regina. E aí a gente teve que tomar um cuidado gigantesco, porque aí como é que você desconstrói a fala de alguém que veio ali se apresentar, né? Mas nós tivemos que aí dizer, olha, aqui nós temos um embasamento X ou Y e tal. Então, na sua colocação agora, doutor, me despertou para isso. A gente deixar muito claro para os alunos, não é, quais são as responsabilidades como propagador e como ouvinte disso tudo. Então, mais uma responsabilidade gigantesca nesse papel do professor. Então, muito obrigada, acho que são reflexões aqui, a cada um desses temas que você nos trouxe aqui, me parece que permitiriam aí outras 5 palestras para a gente discutir melhor, né? Como ser um professor que faz um uso adequado, porque não foi simples, né, fazer uma vista de prova com gincana, não foi simples interligar um curso de Direito com um curso de RH, produzir todo o material de audiência, com prepostos preparados, com processo preparado, com prova, então, quer dizer, mas num aprendizado aí sim, de fato, significativo. Né? Definitivo, né? O professor andando com jogos de tabuleiro pela universidade, enfim, então há muitos contextos, mas acho que agora temos que abrir para socialização aí, não é, gente? Eu gostaria de passar a palavra para a professora Juliana Magatti, a vice-presidente aí da nossa comissão também, para as considerações dela. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Vitor, pela presença, pelas palavras que o senhor trouxe. E antes de comentar o que nós conversamos, eu queria mais uma vez agradecer à professora Alessandra, que, como ela bem diz, né, a professora Alessandra me conheceu uma menina que mal estava começando na vida acadêmica, e com os ensinamentos que ela passou de uma forma muito sutil, muito carinhosa, sendo necessária quando precisava. Hoje eu coordeno um curso de Direito em uma universidade. Então, eu carrego muito da professora Alessandra comigo, e quando ela me chamou para integrar essa comissão, ela falou assim, venha se isso não for te sobrecarregar. Eu não pensei se ia me sobrecarregar ou não. Eu só pensei que era um convite da professora Alessandra, e convite da Alessandra a gente nunca diz não, a gente se vira, a gente dá um jeito, a gente vê o que dá, a gente resolve de madrugada, mas a gente vai, principalmente por tudo que ela fez por mim nessa minha vida acadêmica. Então, Ale, deixo aqui registrado mais uma vez o meu muito obrigada, tá? O professor Vitor o senhor estava falando, e eu estava aqui, eu vou dar aula daqui a pouco, e estava terminando de providenciar algumas coisas. E eu percebi que a gente teve que também aprender a ser tecnológico. Nós saímos daquela sala de aula que nós saíamos todos sujos de giz, ou saíamos sujos de canetão, e hoje em dia a gente precisou aprender a mexer no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Canva, que é o que eu estava fazendo aqui, uma arte no Canva, para poder transformar isso em algo mais atrativo para os alunos, né? Então, uma das alternativas que eu achei foram os jogos de tabuleiro, na época que nós estávamos no presencial. Então, eu tive várias aulas que a gente chegou a ensinar uso capião através de banco imobiliário, através da jogo da vida, tentando sempre fazer uma analogia a isso, né? Mas eu sempre me pergunto, aí era uma reflexão que eu gostaria de fazer com o senhor, eu sempre me pergunto exatamente o tema da palestra. Que tipo de professor que eu sou? Eu sempre me faço esse questionamento, né? Eu sou aquele professor que pega o aluno pela mão e fala, olha, vem aqui que eu vou te ensinar como tem que fazer, ou eu sou aquele professor que deixa o aluno meio que ir seguindo os seus passos. Então, eu queria saber do senhor, como que o senhor enxerga depois, principalmente depois da pandemia, esse papel do professor em sala de aula, tendo de mexer com toda essa tecnologia, que para muitos é muito difícil, mas ao mesmo tempo sendo necessária essa tecnologia, para a gente poder chamar a atenção
desses mais jovens, né? E transformar o direito em algo mais palatável, porque eu vejo que aquele aluno de primeiro semestre, ele chega, às vezes de terno e gravata, as meninas chegam de salto alto, achando que é só isso, né? A única coisa que eles precisam é isso. E a gente já encontra com eles no 10º semestre de chinela havaiana e bermuda. A gente fala, mas como assim? Primeiro semestre estava de terno, no último, né? Você já está com o pé para fora, você está de chinela havaiana. Então, como que o senhor enxerga essa necessidade de ser tecnológico, mas a dificuldade de ser tecnológico nos tempos de hoje? Primeiro, muito obrigado, professora Juliana, pela observação, porque me leva a uma reflexão, né? E é uma reflexão que eu tenho constantemente, como é que nós nos aproximamos na distância que a tecnologia nos dá, né? Porque aquilo que nos aproxima, e comprovadamente nos aproximou, porque nós estamos em locais diferentes, né? Conectados em tempo real, coisa que não existia há alguns anos, que era impossível até se fazer há alguns anos, né? E essa viabilidade de aproximação nos distanciou de certa forma, né? E esse conflito quase que paradoxal nos faz refletir e enxergar a necessidade da humanização das relações, porque as redes sociais, por mais que sejam fomentadoras de verdadeiros absurdos, também permitem nos aproximar do aluno, né? Então, a gente consegue ter um olhar mais específico para aquele que tem a necessidade. Às vezes, na sala de aula presencial, a gente não teria essa mesma possibilidade de nos aproximar sei lá, por timidez do aluno. Às vezes ele não vai se aproximar, mas numa rede social ele vem e tira uma dúvida, ele vem e relata um problema ou revela uma circunstância que você já olha com outros olhos. Eu acho que esse ser professor é o professor que eu almejo sempre ser e que eu acho que eu gostaria de sempre formar os meus alunos para serem esse tipo de profissional, né? É esse profissional do verdadeiro aconchego, sabe? Aquela coisa da proximidade, mesmo tendo a distância, né, verdadeira. E aí, só para complementar, queria também fazer uma outra reflexão com o senhor, que eu tenho a sensação, eu leciono em 2 instituições, em uma nós já estamos no presencial, então o contato com os alunos retornou, mas em outra instituição nós ainda estamos na modalidade remota, e eu tenho algumas dificuldades que são dificuldades culturais, porque nós temos numa mesma sala de aula alunos de diversos municípios. Então, eu tenho alunos que estão em São Paulo, eu tenho alunos que estão em Bauru, eu tenho alunos que estão em Guarulhos, eles estão em municípios separados, e eu percebo que existe uma divergência cultural em alguns momentos, né? Às vezes, alguns costumes que para nós são simples, para Bauru, por exemplo, não trabalha da mesma forma. E aí a gente tem esse conflito dentro de sala de aula. E às vezes eu tenho uma certa dificuldade de lidar com esse conflito, porque é um conflito cultural. E aí eu concordo com o senhor que às vezes esses conflitos são mais fáceis nas redes sociais, porque eu tenho muitos alunos que vêm com perguntas de assuntos que foram ditos em sala de aula e com aquela frase clássica, né? Eu não consegui perguntar, eu não me senti confortável de perguntar. Então, eu tenho Instagram, né, as caixinhas de pergunta, o canal do YouTube, de que, olha, eu assisti só aula presencialmente, mas eu fui ver também no YouTube para complementar o que você tinha dito. Mas esse choque cultural, às vezes, me coloca para pensar até que ponto nós estamos formando profissionais realmente capacitados para ir para esse mercado de trabalho. E aí eu me cobro como professora, se eu realmente estou fazendo o meu papel. Então, eu queria fazer essa reflexão, né, desse choque cultural, como que a gente trabalha com esse choque dentro de uma sala de aula com 100 alunos, e a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de diálogo. E aí, às vezes, eu me sinto até estranha, porque eles não abrem câmera e não abrem microfone, então a gente dá aula para letrinhas, né? Mas quando você olha o chat, eles estão ali no chat
fervorosos, por causa de que um falou uma vírgula que o outro não gostou. Aí o chat está assim, num jeito, como se eles estivessem numa sala de aula conversando paralelamente. Então, eu por diversas vezes já me peguei, em vez de falando, né, ou para de falar com um do lado, presta atenção no que eu estou falando, eu me peguei diversas vezes falando, gente, por favor, parem de falar no chat, porque vocês não estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, eu estou passando ainda por essas dificuldades, né, e aí queria ver a reflexão do senhor sobre isso. Então, essa dificuldade eu também concordo, porque é uma dificuldade que só tem aumentado, na verdade, né? Antes nós tínhamos uma certa polidez nas relações, mas eu acho que as redes sociais abriram, eu acho que uma comporta para as pessoas falarem tudo que elas pensam e, infelizmente, tem aquela falsa impressão de proteção, né? Por ela estar distante, por ela estar numa rede social ou num chat que seja, parece que ela tem mais possibilidade de falar coisa que ela não falaria se estivesse na frente do colega ali, né? Parece que a valentia da pessoa se aflora nesse momento. Aí a minha percepção e a minha forma de condução é tentar contextualizar na hora ali a pessoa, sabe? Tentar colocar sempre de um jeito positivo, trazer a pessoa para o centro, né? Aquela pessoa que ou está na postura belicosa ou aquela pessoa que está na postura de vítima da história, coloca a pessoa no centro, traz as outras para próximo e procura harmonizar para desenvolver. É a forma como eu atuo, que é super difícil, não resolve, não é assim, então é fácil. Não, é super difícil, muito difícil. Mas eu acho que é o único caminho que eu vejo, né? A única coisa que eu consigo fazer na sala de aula com o aluno é trazer o aluno. Ou, às vezes, acalmar de verdade os ânimos, né? Assim, aí tem que ver a possibilidade também que a instituição permite, né? De repente, a gente vai deixar o chat, então, desligado nesse momento, depois a gente abre para debate, porque senão também foge. Eu faço isso, às vezes eu estou dando uma aula ao vivo, eu deixo o chat desligado para poder passar o conteúdo. Depois, aí eu abro para o aluno conversar, porque senão perde o controle ali também. Porque tem aquele momento de absorção do conteúdo. O aluno também precisa entender que existem momentos para fazer as coisas. E a gente vive uma sociedade imediatista, né? O aluno não espera mais nada. Essa sociedade, né? Essa juventude que veio do pular a propaganda, né? Eu fui criado na propaganda ali que eu tinha que esperar, eu tinha horário para ver o desenho. Quando criança era assim. Hoje a juventude que está vindo, né? Não espera nada, não quer saber, não tem respeito, não tem limite, né? É muito complicado, é muito delicado. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Eu vou continuar acreditando que eu estou no caminho certo, apesar Com de todas as certeza. dificuldades que nós Com estamos certeza. passando. Estamos. Professor, mais uma vez, muito Eu obrigada que agradeço. pela presença do senhor. Eu vou devolver a palavra para a professora Adriana. Obrigado. A professora Regina tinha levantado a mão aqui também. Ela queria falar, né, Regina? Gente, assim, eu queria falar, porque, enfim, não vou poder ficar até o final, mas primeiro para agradecer, professor Vitor, não o conheço pessoalmente, agora só virtualmente, e quando eu entrei aqui, não só foi para matar a saudade de todas as pessoas que estão aqui, com saudade de um carinho enorme, né, que a gente conviveu tantos anos, e para aprender, sempre para aprender. Então, sou uma professora que, acredito, a mais antiga de todos aqui pela idade. Eu comecei na área acadêmica, não quero falar muito, mas faz muito tempo, anos 2000, e então, quando o professor começou a falar a coisa do professor do giz e da lousa, eu sou essa professora, e a gente teve que se reinventar, a gente teve que se reconstruir, a gente também, com o tempo, vai tendo mais segurança. Me lembro que lá nos idos, quando eu comecei, eu tinha uma postura muito rígida para achar que assim você se impõe. De outra maneira, hoje eu sou a própria manteiga. Eu até preciso agora voltar a medir, porque eu vejo quanto mais eu trago os alunos perto de mim, perto mesmo. Então, o lado virtual é sempre uma dificuldade, e eu já sou descendência italiana, já fica mais complicado ainda, professor, da gente
trabalhar, acho que foi um grande esforço para os professores essa adaptação virtual. Acho que a gente tem que, sim, implementar, trazer, criar condições para que eles possam aprender, né? Porque eu acho que essa é a grande função, que a gente é uma ponte, né? Para que torne essa curiosidade, para que eles vão ter alguns instrumentos. Hoje, acho que foi meu grande desafio desse ano, e aí eu vejo, fazendo um histórico, né, a gente na aula de direito, eu fui convidada para, e estou dando um curso de pós-graduação na Faculdade de Belas Artes, que não tem o curso do direito, que tem um curso chamado sobre arte e cultura internacional, e a gente está ministrando, eu tive que montar esse curso do nada e de tudo, mas para levar o direito tributário internacional para a linguagem de quem não é de direito, para falar sobre arte e cultura. Então, por isso que eu falo que a gente sempre está num aprendizado, né? Assim, a gente está sempre se construindo. Eu queria só deixar um ponto aqui, não de saudosismo, mas tudo que você avança, e aqui eu estou vendo, vi a professora falando dessa dificuldade do diálogo com o aluno, da gente entender que cada um, né, hoje você tem várias formas de pensamento, com muitos valores estão sendo questionados, e nós aqui ficamos um pouco tentando compreender e trazer eles mais perto da gente. Eu li recentemente, e isso eu sempre pus um pouco dessa reflexão, que na França estão voltando a incluir nas escolas de base os ditados. Então, eu até puxei essa reportagem, que é o que muito se avança e às vezes se perde na base, né? Às vezes a gente se preocupa muito com essa tecnologia toda, né, que se tem ao nosso alcance, que a gente precisa utilizar, mas a gente precisa ver qual o conteúdo que fica da lição com que a gente está ali, com essa grande e linda missão que a gente tem de professores. E nessa reportagem aqui foram reinseridos os ditados e as leituras em voz alta e cálculo mental, para permitir e garantir uma base sólida a todos os alunos. Isso passa necessariamente pela aprendizagem didática prática, falando o ministro da Educação francês. O que eu acho que fica um pouco também de reflexão, para a gente não esquecer a nossa base de professor. Né, assim, eu sei que eu falo pelos clássicos, como o professor aqui começou, olha, então, eu sou a era clássica, mas eu acho que é importante a gente passar não perder a nossa essência, né? Usar todos os métodos que nós temos. Eu senti muito isso esse ano, quando eu tive esse convite, que eu falei, meu Deus, como vou falar de tributário? A Alê sabe como eu era professora de tributário, entendeu? Mas como é que eu vou falar isso? Mas o que eu achei bonito? Um curso de belas artes, que trata direito e gestão. Olha que interessante como amplia o conceito do direito hoje. A gente está saindo da casinha do jurídico, gente. Que bom! Você vai dar oxigênios às outras áreas. E aí construir entre arte e cultura, e descobrir coisas lindas, mesmo sendo tributário, viu, Ale? Então, assim, eu, assim, de passagem, agradecer muito o convite, me convidem as próximas vezes também, adorei. Eu quero mandar um beijo grande aqui para cada amiga querida que eu não vejo, a gente, graças às redes sociais, a gente se mantém, né? Acompanho filhos aqui que estavam em barrigas, professor Vitor, e que agora estão lindas, grandes, crescidas, e deixar aqui o meu carinhoso abraço, com muita saudade, parabenizar o professor, aprendi muito, quero ouvi-lo muito, e a Lê tem muito ainda, né, de temas que o professor aventou, e é sempre um grande desafio. Eu vou pedir 1000 desculpas para vocês, mas eu tenho que sair agora, porque eu estou em trabalho aqui na secretaria, tá? Então, esse meu lado italiano, um beijo grande de coração para todo mundo, se sintam abraçados, foi um grande prazer, viu? A todos, mesmo que eu não conheçam pessoalmente, tá bom? Obrigada, Rê. Já se sinta convidada para os próximos, vou te encaminhar sempre, mas acho que essa reflexão ela é fundamental, porque senão a gente vai naquele erro daquela corrente da escola nova,
né, que rasgou tudo que era antigo porque aquilo não serve mais. E quão falso isso tudo é, porque há bases, e bases não se jogam fora assim, sob pena, de fato, de tudo ruir. É verdade. Não é a troca de uma telha, nós estamos falando de bases, e algumas bases são premissas, ou seja, não dá para superar, porque senão a gente vai formando uma série de profissionais superficiais também. É verdade. Até o que a professora Regina colocou agora, citando a França, me veio à cabeça uma realidade que a gente vive. Nós somos fruto de uma grande revolução, que é a Revolução Francesa, que buscou retomar o classicismo, ou seja, os clássicos, né, gregos, romanos, influenciando o iluminismo. Então, algo de 2000 anos atrás, trazidos para a realidade do século, à época 18, que influenciaram hoje o nosso século 21. Então, é verdade, a base parece que ela é permanente, né? A base não pode ser nunca desconstruída. Acho que a ou gente esquecida. não pode perder a nossa essência. A base tem que se manter. Eu acho que você tem que, sim, sempre abraçar tudo que você tem de tecnologia, porque esse é o mundo das minhas filhas, já sou tia-avó, então já vejo aquele piquititico. Então é assim mesmo, mas eu acho que essa lição do ministro da Educação da França, voltando à base das suas crianças para que o pensamento seja mais reflexível e que ele se firme mais, a voz desse ministro me chamou a atenção para falar, olha, é o primeiro mundo falando que vamos sim avançar a tecnologia, mas a gente tem que ensinar, no caso lá, é a base da educação para aquela criança. Então, eu achei importante essa reflexão. Lindo. Gente, muito obrigada, viu? Eu vou realmente sair. Um beijo a todos, professores. Prazer enorme, gente. Saudades. Beijo. Beijo, saudades também. Beijo, Renata. Eu queria passar a palavra, não sei se, é claro, pode ser que mais alguém queira falar também, para a professora Elizabeth Genari, né? Fazer isso agora. A nossa professora tão querida. Boa tarde a todos. Contrariando a doutora Regina, eu sou certamente a mais velha de idade e de tempo de magistério. Ela não tem como ter mais tempo do que eu, porque ela é muito mais nova que eu. Eu estudei, eu fiz magistério na década de 70 e o curso de Direito também na década de 70, então é difícil ser mais velho. Bem, eu primeiro agradeço às queridas ex-alunas, por isso, professor Vitor, que elas são tão eloquentes, é porque são ex-alunas, né? Então, não é por outra coisa, senão por um carinho que cultivamos há décadas, né? Eu nem gosto de comprometer as meninas, mas já são décadas. Então, eu aproveito, já que vocês me convocaram a falar, para cumprimentar o professor Vitor, a sua palestra. Sim, eu aprendo, aliás, eu espero morrer aprendendo. O dia que eu não tiver vontade de aprender é porque eu já morri e não percebi. Não é? Aliás, eu sempre dizia nas aulas, né, eu continuo dando aula, mas eu estou aposentada desde o ano passado, não dou aula no bacharelado quase todos os dias, como eu fazia antes. Mas a primeira coisa que eu sempre gostei de chamar a atenção do aluno é que eu não estou ensinando, eu estou aprendendo junto. E eu acho que uma das coisas que, para mim, é mais importante, sempre foi mais importante no magistério, é que dar aula é a oportunidade de aprender, né? Cora Coralina, que tem, aliás, uma frase célebre ao propósito, né? Que o gostoso de dar aula é porque você está aprendendo. Aliás, muitas vezes aprende-se mais do que se ensina, não é? Mas, sem querer tomar muito tempo, e já chamando a atenção para o meu tempo de magistério, eu fiz magistério, aprendi a alfabetizar. Então, eu tive bastante contato com Piaget, Montessori, método Piaget, método Montessori, concretismo, e método de alfabetização do Paulo Freire, que é um concretismo trazido até mais próximo da nossa realidade, mas tudo isto, e eu acho que continuamos
na era digital com estes desafios que, para nós, sobretudo para quem tem a minha idade, né, pode parecer um desafio maior, mas eu tive o prazer de enfrentar também o digital e integrá-lo às minhas aulas. Eu estimulava os alunos para que procurassem a Acórdão, entrassem no sítio eletrônico do STJ para procurar o assunto que nós estávamos tratando em aula. Quando eu dei aula para a Alessandra, eu pedia para procurar na revista dos tribunais. Não é? Mas, então, isso, de fato, foram quase 40 anos, né, em que é preciso se modernizar. Mas uma coisa eu acho que é fundamental, e a professora Regina trouxe a minha preocupação muito presente. Nós, sobretudo, precisamos ensinar e aprender a pensar. E o que os alunos mais precisam para aprender é saber pensar, né? Eu brincava que eu era um índice que falava, professor é um índice que fala. O aprendizado está em cada um. Nós temos que só ajudá-los a encontrar o caminho, não é? Então, eu vejo a era digital como a ágora digital. A sala de aula, hoje, deve continuar sendo a ágora, não é? Da Grécia. Só que num ambiente diferente, não dá mais para ser lá fora, sob as pilastras gregas, né? Sobre as colunas gregas, mas temos que fazer uso, e aí agradeço muito todos os seus ensinamentos, como melhorar o uso dessa ágora. Mas o aprendizado passa por a solidificação, a sedimentação do conhecimento. E hoje, infelizmente, nós temos uma geração que não sabe escrever, consequentemente, não sabe falar, consequentemente, não consegue compreender o que lê, e reproduz de maneira frenética e sem filtro aquilo que lê, mal lido, nas redes sociais. Eu sempre usei jornal nas minhas provas e nas minhas aulas, não é? Hoje, infelizmente, é difícil encontrar um aluno que leia um jornal, mas é preciso que eles tenham um senso crítico para ler o que se escreve. Sim, tem muita coisa boa, mas, infelizmente, tem muita coisa ruim, né? E a falta de reflexão nos conduz a situações muito ruins, como as que nós vivemos hoje aqui, na França, e em outros países, de posições extremadas, de segmento de extremistas, sem nenhuma reflexão dos seguidores, né? Então, essa globalização também é cultura, né? Cultura global, que, como bem lembrado no início, gostei muito do exemplo da menina que dança, né? E você tem que procurar aquilo que é o seu ponto de conexão, é a habilidade com a qual ela vai compreender o mundo. Com a arte vai se compreender o direito, com o direito vai se compreender a arte, né? Mas nós não podemos ensinar por caixinhas, né? Nós vivemos uma realidade que vai bem além da humanidade, né? Que envolve a floresta, a montanha. Agora virei leitora do Krenak, então é a floresta, é a montanha, conversa com o rio, conversa com a pedra, o rio faz parte da família, e é verdade. E nós somos, na verdade, o vírus que estraga esse equilíbrio. Então, essa integração, mas eu agradeço muito, não quero ficar falando, porque me dá a palavra, eu não devolvo mais, não é? Eu gostei muito porque me faz pensar também sobre algumas questões que, sinceramente, até por pela idade, pela formação do professor mais clássico, digamos assim, é que eu nunca fui muito convencional, né, Alessandra? Eu nunca fui convencional. Isso serve de um pouco de salvaguarda. Eu nunca fui convencional. Mas me faz pensar em ser menos convencional ainda, mas sem abrir mão da essência. Precisa saber escrever, precisa saber falar. Porque sem escrever e sem falar, não se sabe pensar. E sem pensar, o mundo não anda.
né? Nós fazemos bons robôs, mas não boas pessoas. Aí eu fico muito angustiada ao ver muitas legiões de pessoas com títulos universitários, não é só no nosso campo, que são pessoas que não pensam. Elas fazem as coisas como autônomos. E isso, eu acho que é o grande desafio do professor, é não permitir jamais que se deixe de pensar. Mas, muito obrigada, professor Vitor, muito obrigada, minhas queridas ex-alunas, né? Minhas queridas colegas, hoje sou eu que aprendo com elas, aliás, hoje não, há décadas já, minhas queridas outras, Elaine, a Daniela que eu vi, não estou vendo mais, e todos que eu conheci aqui, que eu estou tendo prazer de conhecer por conta do convite da minha querida Alessandra. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Professor, eu vou fazer uma parte aqui, porque ela nos inspirou nos bancos escolares. Então, eu olhava aquela professora e eu falava, mas, meu Deus, aqui, essa aula, ela é diferente, né? E aí eu ia para as provas, e as provas sempre eram casos. Então, era à luz daquele caso, você tinha que discutir. Primeiro ali, você tinha que identificar como advogado o que precisaria ser feito. E depois, alguns aspectos importantes do processo civil precisavam ser ali dissertados, mas à luz do problema. Então, quer dizer, o mero o que é, não dava conta da prova. E as provas, à época, nas folhas de sulfite, de almaço, né, professora? E aí, quando eu tive a oportunidade, que eu já, na verdade, assim, eu jamais me pensei como professor universitário, isso foi um acaso da vida, e aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, não, agora eu preciso ser aquela professora incrível, né? Aquela mulher maravilhosa, e eu acho que hoje a gente, de fato, numa sociedade tão pasteurizada, né, em que o conhecimento acaba sendo muito pasteurizado, porque é isso mesmo. Eu ouvi alguém falar, pronto, eu já sou uma autoridade no assunto, né? Eu ouvi alguém falar e aquilo já se torna verdade absoluta. Então, eu acho que, assim, né, ser professor é um desafio ao longo do tempo, mas acho que hoje ele se torna, porque nós somos, às vezes, muito confrontados, inclusive, por que nós somos tão exigentes, por que nós somos tão rigorosos, às vezes, porque a impressão que dá é que tudo se resolve de uma maneira tão fácil, né? E aí eu fico com essa mesma preocupação, professora, de nós não perdermos a essência, mas nós também não estacionarmos. Então, não dá... Sem dúvida, não. Para nós só reproduzirmos práticas. Então, isso precisa fazer sentido, e mais do que isso precisa encontrar espaço para uma compreensão sistêmica, porque hoje a gente não tem, né, fruto dessa globalização, dessa movimentação social que está gigantesca, então eu não posso mais pensar de uma maneira tão linear assim, porque senão eu fico fora, senão eu não compreendo, eu não me formei nesse formato, então eu também não me adequo a ele. Então, essa delicadeza e essa profundidade da sala de aula hoje requer que a gente tenha eu acho que uma retaguarda muito grande. Então, essa tem sido a nossa preocupação aqui. E poder ser meio, acho que uma sessão de terapia conjunta, sabe, doutor? Assim, onde é que eu me ajeito nisso aqui? Porque isso aqui está muito complicado. Como é que eu dou conta? Como é que nós vamos conseguindo ampliar a nossa capacidade para nos tornarmos professores cada vez melhores, né? Alessandra, desculpa, eu vou ter que pedir licença, que era o que eu ia terminar, como a Regina terminou, eu acabei esquecendo de fazê-lo. Me desculpem, eu tinha avisado já a Alessandra que precisaria sair próximo das 16h30. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, mas eu quero aprender, eu acho que a gente não pode parar de aprender, só não pode esquecer de trazer junto a essência, mas eu quero aprender muito com
professores jovens e talentosos como o professor Vitor Stuck. Muito prazer, muito obrigada, e me desculpem a necessidade de sair de um compromisso que já eu tinha agendado. Até logo, muito obrigado, beijo grande para todos. Beijo, professora. Obrigado. Beijo Tchau, grande. tchau, tchau. Beijo, professora. Bom, eu não sei se alguém mais quer fazer uso da palavra, se alguém quer falar, fazer algum comentário. Se quiserem, fiquem à vontade, antes da gente encerrar a palestra. Eu queria só fazer um comentário. Professor Victor, muito prazer, sou professora Elaine, também da mesma cadeira do senhor, né? Direito do trabalho, processo de trabalho, prática trabalhista. Prazer ouvi-lo. Siga o senhor nas redes sociais, acompanhe, parabéns, né, por tudo que o senhor compartilha conosco. Obrigado. E na fala do senhor inicial, né, quando o senhor disse, amanhã eu vou conversar com, hoje colega, mas ex-aluno, eu sempre gosto muito de exaltar isso, porque nós temos aqui na nossa sala hoje também, nós professoras da Metodista, 2 ex-alunos que hoje são professores, estão conosco aqui. E um, inclusive, é coordenador atual do curso de Direito, que é o professor Gustavo. E o Ricardo, que também está conosco aqui, que foi nosso aluno. Então, mais do que tudo isso que foi dito, que é tudo de suma importância, né? Eu acho que também carregarmos essa inspiração, né, junto aos nossos alunos, também é importante, né? Porque acaba que nós somos aí exemplos, né? No sentido de realmente contribuir com a sociedade, contribuir com a educação, com a formação, e o quanto isso nos orgulha, né? Eu sempre fico assim, babando, né? Porque eu falo, nossa, que orgulho, né? Que orgulho a gente poder ter, de alguma forma, participado um pouquinho da vida, né, das pessoas e sermos aí inspiração para que elas contribuam conosco nessa linda, né? E árdua profissão que é a docência. Então, é só para deixar registrado aqui, professor, o quanto isso realmente nos motiva, né? E acaba nos dando aí realmente coragem e vontade de continuar, não desistir, né? Por tudo isso que a gente conquista e que a gente contribui com a sociedade. Era só um comentário aí para... muito obrigado. Para os nossos alunos aqui. Obrigada, professor. Muito Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Eu posso falar só um minutinho, professora Adriana? Eu quero agradecer aqui ao professor Vitor pela excelente palestra, que eu adorei, teve muita coisa interessante que eu já anotei aqui, já deixei já marcado para poder seguir, acompanhar aí as dicas. Eu tenho o privilégio de ter estudado com várias dessas mestres que estão aqui, as doutoras que estão aqui, e nossa, eu aprendi muito com a professora Juliana Magatti, com a professora Alessandra, com a professora Elaine, com a professora Adriana, que não me deu aula, mas eu aprendi muito já na OAB com ela também, aprendi muito com várias aqui que estão aqui, e inclusive eu estava vendo esses dias que novamente está abrindo o edital para o EAJ, né? Eu quase me inscrevi para voltar para o EAJ, que gostoso que era muito bom. Então, eu apesar de trabalhar com treinamento desde 1995, eu comecei agora a minha vida acadêmica aí, comecei a dar aula na Metodista, só mesmo com a turma da antiga PLA, e eu tenho aprendido muito, foi uma oportunidade que o professor Gustavo me deu, e eu adorei, eu estou gostando bastante, e eu queria só complementar, dizer para vocês a respeito daquela base, né, que a professora Alessandra falou, que a gente não pode perder a base realmente, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu que estou presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB, eu vejo diariamente, no direito digital principalmente, essa evolução da internet. E a gente está entrando agora numa evolução que vai ser assim fantástica, que é o metaverso, e que a gente vai ter que aprender muito, muito a nos adaptar, a dar os nossos treinamentos, as nossas aulas no ambiente metaverso, que vai ser revolucionário e não vai demorar muito para que a gente tenha que
entrar nisso e aprender detalhes, né, de como a gente participar. Eu tenho participado de algumas reuniões no metaverso, e é um negócio, assim, fantástico. Você está ao lado de uma pessoa conversando, aqui nós estamos nos vendo na tela. No metaverso, você cria um avatar e você conversa com as pessoas, com o avatar das outras pessoas, como se você estivesse numa sala de reuniões mesmo. Então, é uma coisa, assim, de outro mundo. A gente precisa ficar bastante esperto com a tecnologia, porque é uma coisa, como a professora falou, se a gente não acompanhar, nós vamos ficar para trás. Então, temos que usar esse nosso conhecimento em prol dessa nova tecnologia, para que a gente não fique defasado, né? E eu agradeço a todos, tá, pela oportunidade de eu estar aqui, aprendendo com vocês, e muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Ricardo, vem para a comissão, então, Ricardo. Pode contar comigo, já estou aqui já. Então, maravilha. Não saio mais. Depois me passa lá no WhatsApp sua OAB direitinho, que a gente já pede a sua inserção lá. Eu já pedi para portariar outros 2 colegas, e aí a comissão vai ficando assim, bem... E é um orgulho mesmo, viu, doutor Vitor, quando a gente fala, poxa vida, olha, acho que os nossos frutos aqui foram muito, muito saudáveis, porque é uma alegria, né? Hoje nós somos coordenadas por um ex-aluno, ele é o nosso coordenador. Então, assim, você fala, gente, olha isso, que fantástico esse movimento, né? Que bacana tudo isso. Hoje a gente é colega de profissão de comissão de ex-aluno, e assim, é um orgulho tão grande. Eu acho que essa é uma das coisas mais encantadoras também da docência, não é? Como é bom ver frutificar, como é bom ver o progresso, né? Se nós gostamos e vemos pessoas, é tão incrível quando a gente vê que há esse progresso, os alunos galgando seus espaços, conquistando posições de respeito, e mais que isso, né? Sendo profissionais sensíveis, profissionais coerentes, profissionais preocupados mesmo em fazer ali o seu melhor, em dar a sua contribuição, assumindo aí uma responsabilidade de profissão. Então, são as coisas boas, né? Nos dá muito orgulho, né, Alessandra? Quando você vai encontra com um ex-aluno, o professor, né? Ou até mesmo uma audiência, né? Você está numa audiência e o outro advogado foi seu aluno. Isso dá muito orgulho, né? É incrível, o orgulho é gigantesco, mas... Esse é o nosso objetivo na docência. É a grande alegria, não é? Mas isso só acontece graças à entrega de vocês, né? Porque se vocês não tivessem toda essa entrega, se vocês não compartilhassem da forma que vocês sempre compartilharam, isso nunca iria acontecer, porque sempre ia ficar aquele negócio, vocês iam guardar para vocês todas as coisas mais importantes, né? Aquele, como a gente chamava antigamente, o pulo do gato, ia ficar aqui na manga e não ia ser repassado. Então, eu agradeço muito a todos os meus professores, inclusive, e principalmente, né, da graduação no Direito, na Universidade Metodista, porque todos eles, sem exceção, sempre deram o pulo do gato, nunca ficaram escondendo, isso aqui eu não vou passar, porque vai ser o aluno lá na frente pode ser meu concorrente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu agradeço muito por isso. Vocês estão colhendo o que vocês fizeram, né? Vocês compartilharam, vocês foram muito gentis. Muito obrigado. Gente, estava olhando aqui, já estava me inscrevendo na palestra que a professora Elane mandou aqui sobre o metaverso no Ejudia lá. Gente, é uma realidade, uma nova realidade mesmo, né? A gente tem que estudar sempre. Desafiador. Participem lá, então, da nossa comissão, hein? A gente está fazendo direto grupos de estudos lá do metaverso e palestras também, tá? Bem interessante. Verdade, a comissão do Ricardo tem feito vários eventos legais também, bem importantes. Bom, eu gostaria, não sei se mais alguém quer falar.
Senão, eu gostaria muito de agradecer, doutor Vitor, a sua presença aqui nessa tarde. Foi muito rica, uma tarde de muito aprendizado mesmo para todos nós. Espero que numa próxima vez a gente consiga trazer mais pessoas aqui, né, para compartilhar desse conhecimento, desse aprendizado todo. E, como a professora Elizabeth falou, estamos sempre aprendendo, né? Eu acredito que essa é a nossa missão, aprender, compartilhar, aprender com os alunos, aprender para e com eles. Queria agradecer a professora Alessandra pela palestra, pela tarde, as minhas queridas amigas Elaine e Daniela, Ricardo, o doutor Antônio, a Juliana Magatti, as representantes da GEM Editora, algumas pessoas já saíram, né? A Regina já saiu e acho que a professora Elizabeth também já. E agradecê-los por essa tarde, foi um bate-papo e uma palestra incrível. Doutor Vitor, muito obrigada por ter... Eu que agradeço. Brindado aí com o seu tempo, né, e a sua dedicação e os seus ensinamentos todos, que com certeza fez todo mundo já fez alguma anotaçãozinha para utilizar na aula de hoje à noite já. Hoje eu tenho aula à noite, legal. A gente já pode fazer alguma coisinha na aula, né? Ale, você quer encerrar você? Encerra você. Não? Só agradecer mesmo, né? Agradecer mesmo. Agradecer também todo o suporte da diretoria, viu, Tria Tamires, que está aí também. Então, que tenhamos outras discussões. Muito obrigada, Tamires, obrigada a toda a subseção, obrigada, doutor Vitor, e os meus queridos amigos, porque aqui o bom é que a gente chama todos de amigos mesmo, não é? Não só colegas de profissão. Gente, que tenhamos mais encontros para pensarmos juntos aí o nosso caminhar na docência. Obrigada, gente. Doutor, depois eu lhe encaminho o certificado da palestra. Muito obrigada. Obrigado, Foi obrigado ótimo. mesmo, gente. Agradeço demais. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tamires,